18h06, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. O Vale Esporte também já está ao vivo nos nossos canais no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vale Esportes é futebol de primeira. Ei, chega pra cá, que nesse domingo o Cariri da Sorte tem muitos prêmios pra te dar. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0 km, um Mobi 0. Esse Mobi 0 km pode ser seu, é incrível! E mais, 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Com o Cariri da Sorte você pode colocar um Mobi na garagem e muito dinheiro no bolso. Ao adquirir o título de capitalização você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. As Farmácias Fernandes e Farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal Premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A educação de Juazeiro do Norte não para de avançar com o trabalho da Prefeitura. E para valorizar ainda mais os nossos educadores, a ação de entrega dos notebooks para professores da Rede Municipal de Ensino já começou. Ao todo, serão 1.390 equipamentos distribuídos conforme cronograma nas unidades escolares e todos os professores serão beneficiados. Essa é mais uma iniciativa do Programa Municipal Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, chegamos com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM, aqui ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite,
noite pra você, Delton Sá, boa noite pro JF, pros amigos da 99,9, começando mais uma semana. E no que se refere ao futebol cearense, ao próximo campeonato estadual, a gente já tem novidades, que é a divulgação da tabela básica e com a estreia do Barbalha marcada para o dia 21 de janeiro. O campeonato começa no dia 20, com o atual campeão Fortaleza enfrentando o Horizonte, que foi o campeão da segundona. E nós teremos o Barbalha estreando no dia seguinte. Tem mais aquela disputa do campeão da Taça Farlope com o campeão do Cearense, Não, aquela Taça dos Campeões. Taça do campeão não tem mais, não? Que eu tenha conhecimento, não, Delton Sá. Não, Patrícia é o campeão do interior. Então a gente vai ter Barbalha e Caucaia, estreia do time da Raposa fora de casa contra o Caucaia. Aliás, o Barbalha faz um jogo fora na primeira fase, aí faz 2 em casa. Inclusive o jogo contra o Fortaleza está marcado na tabela para Arena Romeirão. E o outro jogo também. Também, exatamente. E depois o Barbalha faz mais 2 jogos fora. Ou seja, dos 5 jogos da fase inicial da competição, o Barbalha fará 3 longe do Cariri, 2 aqui no Cariri. Por enquanto, jogos marcados para a Arena Romeirão, Delton. É sim, Marco Valério. Pois é, o Barbalha jogando aí na Arena Romeirão. Você quer saber a sequência aqui? Aliás, Marco, não, mas traga aí a sequência. Começa com o Caucaia fora, aí depois pega o Fortaleza na Arena Romeirão, num domingo também. Depois joga novamente aqui no Cariri, jogo por enquanto tá marcado pro Romeirão, contra o Maracanã. Aí sai pra pegar depois o Floresta e finalmente o Atlético Cearense. É, bem que eu tava imaginando que o Barbalha jogaria com Fortaleza na Arena Romeirão. Pois é. Novamente, né, Delton? Tudo certinho. Tudo certinho. Você tava bem informado, Delton Sá. Como sempre, aliás, né? Disse a você que esse jogo era no Romeirão. E lembrando que dos 5 se classificam 3 para a fase quartas e final, e os 2 últimos de cada grupo vão para aquele rebaixamento, torneio do rebaixamento. Menino. Que o Barbalha jogou esse ano e conseguiu escapar. Já conhece, né? Já conhece. Já conhece. Sabe o drama, né? Sabe. Não pode querer ir para lá. Tem que ir mais para cima. Agora é aquela coisa. O menino ir mais para riba. O Barbalha, Delta, ele vai tentar estrear pontuando fora de casa, mesmo que jogando longe daqui contra o Caucaia, porque a segunda rodada já é o Fortaleza. E a gente sabe que contra qualquer um, o Fortaleza é favoritíssimo. É sim. Então... é o duelo dos tricolores. Né? Vamos esperar que o Barbalha possa montar um bom time, né, Delta? Ave Maria, vamos sim. Porque senão vai ficar aquele efeito ioiô que tem caracterizado os clubes do Cariri nos últimos anos. Marcos, deixa eu aproveitar e falar aqui que agora, quarta-feira, feriado, a Arena Romeirão tem 2 jogos do Campeonato Cearense de Futebol Feminino. Uma coisa boa. E tu não sabe da maior, Marco. Sim. Ceará e Fortaleza vão jogar aqui. Eita, rapaz. Os femininos, tanto do Ceará como do Fortaleza. O R4 é o líder, viu? Tem o primeiro Quais são jogo. Os jogos? Às 4h o Joaçal pega o Ceará, certo? O primeiro jogo às 4h. Aí quando terminar, dá um intervalozinho, um tempinho ali e tal. Quando for 6h30, aí líder e vice-líder se enfrentam. É o R4 do Ronaldo Angelino contra o Fortaleza, que é o segundo colocado. Duelo lá na Arena Romeirão. Aliás, o time feminino do Fortaleza treinará amanhã lá no CT Miranda. Tô ligado. Me passou aqui o Miranda. Tô ligado. Do CT Miranda. Tô ligado. Vão treinar lá mesmo. Pois é, Marco. Tem a rodada dupla de futebol feminino. Entrada franca, Del. Oi? Entrada franca. Acho que é doação de alimentos, Marco. De alimento. Doação de alimentos, aquele Ceará sem fome, aquela história toda, beleza, arrecadou alimento. O governo do estado tá movimentando a Arena Romeirão. Tá certo, tem que movimentar, dando oportunidade ao futebol feminino. Em casa fez aquela confusão toda pra jogar com o Ceará. Podia ter feito uma média com o governo do estado, tá de bem com o governo do estado, aí conseguindo as coisas. É assim mesmo. Aí os times femininos tudo vindo pra cá por conta do governo do estado aí. Tá certo. Pra vir jogar aqui. Né?
E eu espero, sinceramente, que no ano que vem, nos campeonatos profissionais do futebol masculino, que o governo do estado também possa dar um apoio aos clubes aqui para jogar na Arena Romeirão. Chegar junto. Vamos ajudar todo mundo e movimentar o estádio, porque já pensou fazer um estádio desse e não ter atividades? Aí, quarta-feira é feriadão, rodada dupla, as meninas lá jogando. Muito bom, muito bom, parabéns. Que bancada lá. Tá certo, Luiz que vai pra lá, né? Vai, porque ele é torcedor do Joaçal. Não, ele é da R4. Ele é torcedor do R4. Anderson Luiz. Ele é torcedor do time de Ronaldo. Ele é torcedor do time de Ronaldo. Porque o R4, você lembra que não era o Guarani? O Joaçal era o Icasa. Ah, Era. Aí o negócio dele aí é com o R4 de Ronaldo. E nessa história do feminino, o Guarani é bem melhor, né, Delto, que o Icasa? O time de Ronaldo é muito bom. Muito bom. O time de Ronaldo é muito bom, R4. Taca a hora, JF! Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 16 minutos, 6 e 16 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Esse JF no YouTube é um espetáculo, viu, Delto Sá? Eu também acho. Você viu essa agilidade dele quando ele destaca a hora ali. Foi espetacular. Bom, lembrando o nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval, pizzas, esfirras, lasanhas, aquela pizza deliciosa, mais gostosa da cidade que chega rapidinho, é com a Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pra pedir a sua, é só mandar um WhatsApp para 98842-9514. Começou o Esquenta Black Casa Com pra você. Super ofertas pra você tirar do papel aquela construção, a reforma que você sempre sonhou. Sempre. Aproveite nossa promoção em todos os setores da loja e faça seus projetos decolarem. Não perca essa oportunidade. Esquenta Black Casa Com, porque a Casa Com, a casa é sua. Tá certo. Marco Valério, tô ligado. Aqui é Alfredo. Um abraço pra Delto. Vi ele hoje lá no Pirajá. É, meu amigo Alfredão. Tava lá no Pirajá, Delto Sá? Tava lá nas óticas de início do Pirajá. Pronto. Aí encontrei com meu amigo Alfredão, gente boa, Marcos. E ele tá fazendo caminhada agora. Tá caminhando? Ouvindo a gente. Pois olha, só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Película de alta performance com 10 anos de garantia. Era só Fumê Service. Rua José Marrocos, número 408. O telefone WhatsApp 988054899. Organização do Edilson, o doutor do fumê. Conosco também Motel Imperial, novos e modernos apartamentos muito mais aconchegantes, segurança, qualidade, total privacidade no atendimento. Confira o Instagram, @Motel Imperial Oficial, que fica na rua Engenheiro José Walter 280, bairro Antônio Vieira. A direção é do grande desportista André Lemos. Alô, André! Meu amigo André Lemos, aquele abraço. Pô, mas se você tá cansado de pagar um absurdo de conta de energia, tá na hora de você conversar com meu amigo Luciano Carvalho, da Gênesis Solar. Ele vai te mostrar como é fácil, prático, você colocar a geração de energia solar na sua casa e parar de pagar aquele absurdo na conta de energia. É isso mesmo, Gênesis Solar. Chama meu amigo Luciano Carvalho no WhatsApp 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Você já pensou em ser um servidor público federal ou estadual? Pois então não pense não, prepare-se para os melhores concursos BNB, INSS, Polícia Civil do Ceará, Polícia Penal, Polícia Militar do Pernambuco, Caixa e muitos outros concursos. Não perca tempo. A maior aprovação em concursos públicos é no ESC. Faça sua inscrição pelo site www.esccursos.com.br ou na sede do ESC, na Avenida Padre Cícero 2450. Informações, WhatsApp 999822476. ESC, juntos realizamos sonhos. Marco Valério, esse mês de novembro é mês de Black Friday. E na Dourados é um mês inteiro pra você com produtos com até 50% e lá já é barato, hein, Del? Já imagine é barato, agora. 50% de desconto. Muitos produtos. Olha, aquelas joias deslumbrantes que você tá afim, aquelas correntes, pulseiras, anéis, colares, pingentes, brincos.
tudo para você com preço especial no Black Friday. Você não pode perder a oportunidade de aumentar os seus lucros com peças que vão lhe encantar os seus clientes. Lá na Dourado Joias. Tanto faz você comprar pelo site da Dourados, como você comprar lá na loja, na rua Professor Ivani Feitosa, número 9. Tanto faz, chegou na loja física ou pelo site, você vai comprar, vai ter direito aos descontos que chegam até 50% no mês de Black Friday. Então, perca tempo não. Acesse o site dourados.com.br ou vá lá no Instagram, @douradojoias com 2 S no final, para você conferir todas as ofertas, ou pode entrar em contato pelo WhatsApp 999933031. Eu disse Dourado Joias. Daqui a pouco tem notícias do Icasa, também do Guarani, porque tá na hora de andar de carro zero no Cariri da Sorte. E nesta semana, no quarto sorteio, tem um Fiat Mobi, isto mesmo. Você vai andar de carro zero, pagando bem baratinho, apenas R$5 para concorrer a um Fiat Mobi 0 km. E mais R$5.000 do primeiro ao terceiro sorteio. No Giro da Sorte, 10 rodadas e 500. E você já sabe, os prêmios do Cariri da Sorte saem para ganhadores da nossa região. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Bom, e nós trabalhamos também em nome de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Você pode comprar a sua moto Honda 0 km com até 0 de entrada. Você não viu errado, não. É isso mesmo, você tem a possibilidade de comprar a sua moto. Nem R$1, Deus. Não, você não precisa tirar nada do bolso. Até o emplacamento você pode colocar no financiamento. José tá assim agora? Porque ele tá doido pra fazer a pessoa feliz no final do ano. Pra que você possa entrar 2024 de moto 0 km com a sua Honda. Então, Ares Motos, a maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Esse Mimi é show, ainda mais agora que o Ceará ganhou ontem do Mirassol. E agora só fala inglês. É? Rapaz, todo mês tá nos Estados Unidos agora. Que coisa boa, todo né? Todo mês. E é lá em Las Vegas. Las Vegas. Vixe, tava lá, tem uma foto da turma no cassino lá. Liso não anda em Las Vegas, não. Las Vegas? Que conversa. Liso. É doido. Ei, indo pro... É a cidade do pecado, Elton sabe. Indo não, como é? O que faz em Vegas, fica em Vegas, né? É, o que se faz em Vegas, fica em Vegas. Por isso que ele não conta nada aqui no Brasil, porque ele já falou inglês lá. Anda de limousine lá e todo, rapaz. Mas menino. Tá pensando Mimi Produções. Mimi Produções. Rapaz, coisa boa. Olha só, gente, vou falar também de Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Eu falei Joá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Olha, gente, quem trabalha na produção de calçados no Cariri sabe da qualidade dos solados do Ribamar. Para pedidos é só ligar 99855-4193. Agora eu quero falar, sabe de quem, meu amigo? Quero falar da churrascaria Mão de Vaca. Tem o melhor churrasco da região do Cariri, com pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Tô falando da churrascaria Mão de Vaca. E você pode pedir e receber pelo 988657741. Eu disse churrascaria Mão de Vaca é o melhor churrasco da nossa região. O Instituto Juazeiro Bom de Bola é voltado para o esporte e educação, tendo como alvo crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social de diversos bairros de Juazeiro. Oferece uma diversidade de atividades esportivas, como futebol, futsal, skate, basquete, desenvolvendo boas práticas entre as juventudes da nossa cidade. São 5 núcleos de atendimento aqui na região do Cariri, especialmente em Juazeiro do Norte. Instituto Juazeiro Bom de Bola, presidido pelo Jackson Pilha. Mais informações nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Hotel Amoarama é a casa do caririense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo 0 operador 85-3304-8900. Vamos falar também da Grage Veículos, onde você compra, vende, troca seu carro seminovo com o menor preço e garantia do mercado.
Comprou na Grage, você está livre de preocupação. Todos os carros são revisados, toda a documentação é quente para você ficar tranquilo e aí só aproveitar o seu carrão para você comprar lá na Grage Veículos. E na hora da troca, a melhor avaliação do seu usado também é na Grage. Lá o pessoal não perde negócio. Avenida Padre Cícero 1215, em frente ao Teatro Marquise Branca. Telefone 992088592 e você já pode conferir os modelos no Instagram @Grage Veículos. Alfa Vidros Vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação na Alfa Vidros Vidraçaria. Tem cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Eu tô falando da Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Praça de Alto Castelo 320. O telefone WhatsApp 998125851. Eu falo também pra você da Glam Modas. É uma loja em Crato que tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Fica no Mandacaru Center, Rua Miguel Lima Verde 494, no centro de Crato, onde você com certeza será bem recebido e comprará produtos de qualidade. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Marco Valério, lá na Fox tem Redmi A2 64 GB que você vai pagar apenas R$499 à vista. Eu tô falando da Redmi 64 GB A2 pra você. É a oferta do Black Friday da Fox. Então, imperdível. Procura na loja mais perto de você. Tem Crato na Senador Pompeu, tem no Cariri Shopping, loja aberta agora. No centro tem na São Pedro com Seminário e Padre Cis com Santa Luzia pra você. Na Fox do meu amigo Erlinho é Redmi A2 64 GB por apenas R$499 à vista. Rapaz, tá vendo o ajeitado ali de JF com o Anderson? Rapaz, eu tô só observando aqui. Eita. Semana de viagem. Eita. O ajeitado vai ser grande, viu, Delton Sá? É. Mas o João Filho já tá com a carteira dele da ramagem. É porque chama dinheiro. Não falta dinheiro. Chama dinheiro. Aí chama dinheiro. Chamador. Aí ele faz lá, manda um zap lá, tal. Ó, tô com a carteira da ramagem. Chega ligeiro. Tá esperando o dinheiro. Aí o credor não, o devedor, né? Aí o cara pega e diz: espera aí que eu mando já. Aí não mande Pix não, porque eu não quero na conta não, eu quero é espécie. Aí chega o cabo aqui, o ministro das Finanças. Chega aqui o ministro da Economia. Ronaldo ali. Aí ele chega e traz o dinheiro, tal, pra botar na carteira, chama dinheiro, lá na ramagem cor. Depois você pode fazer depois que ele comprou essa carteira, chama dinheiro, não falta mais dinheiro no bolso de João Filho, na ramagem Couros, fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, o telefone é o 3571-3758. Só fazer uma correção. Direito e resposta, vai. Só fazer uma correção, eu não tenho devedor, eu tenho parceiros. Eita! Não, é porque assim, todo devedor é diferente. Desculpa aí, João Filho. Foi só pro pessoal entender. Desculpa aí, João Filho, você tá certo. Deixa eu falar também dos produtos Panebon Pão Nosso, qualidade em pão, hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, rapaz. Esse pão da Panebon Pão Nosso tá se superando. Tá cada vez melhor, Delton Sá. Marco Valério acaba como pão, só o pão. E quando você abre o saquinho, aquele cheirinho bom, né? Como é o nome do menino lá, Damião, é? O da portaria? O cabelinho branco, Damião. Pão ali, ele tá lá. Então o Damião comeu biscoito agora. Quer dizer que ele com muito biscoito? Muito biscoito. Damião biscoito. Biscoitinho, é o apelido dele. Porque não tem bolachinha? Tem. Não é biscoitinho. Pronto. Damião biscoitinho. Também tem a deliciosa massa para pastel Tasquinha, produtos Panebon Pão Nosso. Um abraço pro o Ivan, né? O Jonathan, palmeirense dos bons. Por que você não manda um abraço pra Pancinha também? Pancinha também. Manda pra Pança, gente boa. Alô, Pança. É, meu amigo Pança. Estudamos juntos. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Pra ligar, pedir e receber, Marco Valério, diga o número. O número, Delton Sá, 988-380548. Repete, por favor. 988-380548. De minha parte já foi. E Farmácias Fernandes? A Rocha. Melhor atendimento, são 8 lojas agora, Tem o Natal premiado, tá? Você compra
né? Preenche o cupom. Eu tenho um monte lá já. Coisa. E outra coisa, o menor preço, Delson. E a entrega rápida? Ligeiro. Eu só compro medicamentos nas farmácias Fernandes. Arrocha, João Filho. 8h29, a hora é sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Marco Valério, quando nós vamos agora? Quem vai decidir é João Filho, porque eu ia chamar a Luiz, mas um ajeitado desse aí. Certo. Foi, manda um abraço para Antônio Marques lá em Milagres, tá vendo a gente. Antônio Marcos. Brito Júnior tá vendo a gente. Brito Júnior. E o Thalisson Torres tá vendo a gente também. Ele disse que o João Filho está feliz. Ele disse que semana passada tinha tomado uma lapada, tava triste. Agora tá líder, tá feliz. Ele tá dizendo aqui. E não tá liso, não. Um abraço também pro Cícero Leandro e pro Chico Curto. Grande Chico Cícero. Curto? Cícero Leandro tava hoje aqui na. Cícero, né? Na portaria da rádio. E pediu um alô também pro Chico Curto, que eu não conheço pessoalmente, mas um abraço é o que Chico diz Curto, aqui, é o Cícero Leandro, tá bom? Chico Curto e Zé Longo. Pronto, exatamente. Vamos em frente, Nelton Sá. Que atrás vem gente. Bora falar do Guarani, saber se tem treinador já desse time do Guarani. Aqui só pra ouvir. Rapaz, Anderson Luiz. Cadê a venta do homem, rapaz? Eita, já pisou na bola, hein? Anderson Luiz. Bora! Cuida! Bora, Anderson Luiz. Fizeram uma vida pra ele acordar, viu? Que é bora, cuida, bora. Que é isso, cara? Bora, Anderson Luiz, cuida. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton Sá. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Leão do Mercado, nesse exato momento, Delton e Marco está numa reunião interna entre o presidente da executiva, o Breno, que é o presidente deliberativo, e o João Severo, que é o diretor de futebol. É na pizzaria, é? Não. Reunião fechada. Mais fechada, pra de fato já decidir o nome desse treinador. A gente vinha falando durante toda a semana que eles estavam correndo atrás dessa questão financeira e principalmente depois do Congresso Técnico, essa pressão em cima dos meninos para anunciar o nome do treinador foi bem maior e eles de fato foram atrás do que eles podem ter financeiramente em relação ao orçamento e já estão muito próximos de anunciar esse treinador. O próprio João Severo, eu conversei em off, ele acredita que ainda hoje pode dizer quem será esse novo treinador do Rubro Negro Juazeirense e que essas negociações estão bem adiantadas, mas por enquanto, até a confirmação, ele prefere segurar o nome desse treinador, mas os trabalhos internos, não só ao nome do treinador, mas também da formação do elenco e também de conseguir dinheiro, de arrecadar dinheiro junto aos parceiros e patrocinadores, está continuando a todo vapor. Desde do Congresso Técnico, todos os dias o Breno, o Zé Ivan e o Severo vêm se reunindo para poder falar com os parceiros, visitar também algumas pessoas aqui em Juazeiro do Norte, e a resposta vem sendo muito boa, vem sendo muito boa do que o Guarani está conseguindo arrecadar, das reuniões que está conseguindo, é tanto que o mais rápido possível o Guarani vai anunciar o nome do novo treinador do Rubro Negro Juazeirense, já para começar a pré-temporada, como a gente falou, no mês de janeiro, mas em si as contratações, confirmar os primeiros nomes dos jogadores do Leão do Mercado. Tem dois aspectos nisso. Primeiro, a necessidade de ter esse treinador para começar a montar o elenco. Isso aí é uma questão básica, necessidade. O time precisa que isso aconteça, né? Segundo, é a pressão porque o adversário, o rival, o principal rival, que vai disputar o campeonato com ele, já anunciou o treinador, já tá anunciando jogadores, e aí começa a pressão do próprio torcedor do Guarani. Pô, o nosso aí já tá anunciando. Amanhã nós já podemos ter aqui novidades também do Cariri, porque o presidente do Cariri vai estar aqui amanhã, pode despejar informações aí de contratações do time do Cariri. Então, cresce essa pressão, primeiro, da necessidade de se ter esse treinador para iniciar o processo de negociação de nomes, indicações, o próprio treinador pode facilitar o acesso a alguns jogadores, alguns atletas, né? E obviamente em virtude de toda essa rivalidade que existe hoje no nosso futebol, né? Sem dúvida, Delton Sá, mas o aspecto principal que eu posso destacar em relação a todo esse panorama que o Guarani vive hoje, principalmente na questão financeira, é que o Guarani vem conseguindo de fato bater algumas portas e conseguindo alguns parceiros. Me causava muita preocupação antes do que estava acontecendo. O lado financeiro, né? O lado financeiro. E hoje, apesar de ainda não ter uma situação 100% resolvida, eu também não posso dizer que o Guarani está 100%
pro Campeonato Cearense, mas existe uma situação bem adiantada. Tá começando a clarear, né, Anderson? Que permite o Guarani já começar a negociar, falar de valores com o treinador. Então isso é uma luz, eu posso dizer assim, pro torcedor rubro-negro ficar bem tranquilo em relação a essa formação de elenco. E o João Severo já tá trabalhando bastante para que o Guarani tenha um time competitivo, para que consiga os seus objetivos. A gente sabe que o Guarani vai formar um time primeiro para ficar entre os 6, não o topo da classificação, mas primeiro para conseguir somente a classificação para a próxima fase, e bem parecido com o que aconteceu no ano que subiu. O Guarani formou um time primeiro para se classificar e na sequência as coisas foram acontecendo e o Guarani conseguiu acesso para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Um planejamento bem pé no chão, dentro da realidade do clube e com os parceiros que, graças a Deus, o Guarani está conseguindo para esse Campeonato Cearense. O Guarani precisa, através da sua diretoria, demonstrar seriedade para conseguir bons parceiros que possam investir no time, né? O Guarani teve sim a imagem bem arranhada nesses últimos anos e é preciso que haja esse soerguimento da própria imagem do time do Guarani como um todo. Agora me causa assim uma certa vontade de saber como será o perfil do Guarani, né? Tendo o perfil do elenco do Guarani, tendo o João Severo. Será que são jogadores da região, jogadores mais experientes para tentar subir? Porque dificilmente você sobe de divisão com um time de garotos. Tem que pegar aquele jogador cascudo, experiente, que já tem, né, muita rodagem. Isso é importante, você ter um elenco com jogadores experientes. Então, me causa assim essa vontade de saber qual será o perfil do time do Guarani. Claro que a gente sabe das dificuldades financeiras, mas o Severo tá lá exatamente para isso, né? Para tentar montar um elenco competitivo com aquilo que lhe é oferecido. Se a gente pegar a base, por exemplo, do Cariri, no ano passado, ele montou um time com jovens, com alguns pratas daqui da região, jovens aqui da região, como o Mima, como outros atletas do Caririaçu, com alguns jogadores mais experientes, como o Everton, que veio do futebol lá do Petrolina, outros atletas que tiveram ele mesclou esse time entre jovens atletas que já são meio que já estão nesse momento de virar quase realidade, com alguns jogadores mais experientes. Acredito que não vai mudar esse perfil no Guarani. Mas ali foi terceira divisão, né? É totalmente diferente. Agora é muito mais competitivo. É mais competitivo, muito mais. Mas aí vai depender muito também do orçamento que ele vai ter para essa segunda divisão. Isso tudo vai depender muito do que o Severo vai ter em mãos em relação a dinheiro para montar esse elenco da segunda divisão do Campeonato Cearense. Aguardemos, não é assim, Delton? Sim, Marco Valério. Mas eu tava doido para saber o nome do treinador. Eu também. Porque assim, buzinaram o nome, só não sei se vai ser ele mesmo, né? Oliveira Canindé tem eu você uma não quer dizer que você tem seus netos, não quer dizer, porque diz que, né, e tal. Eu soube que o Guarani tava negociando com um técnico do estado do Pernambuco. Um pernambucano. Que treinou um time de segunda divisão de lá. Vice, Oxente. Não é assim, o Pernambuco? Mais. Oxente. O João Severo tem esse perfil, trouxe o Leivinha. Pois é. Tem um perfil de você lembra um dos primeiros que ele trouxe aqui? O Eli Paulista, era um tio dele, era parente dele, que veio aqui pro Icasa, os cabos lá em Uruburetama disseram: rapaz, ninguém aguenta esse cabo não, perdeu hoje pra botar ele pra fora. Sebastiãozinho do Icasa era de onde, Deus? Sebastiãozinho. Era do Pernambuco, era? Não, eu acho que Bastiãozinho era o mineiro, não era não? Sei lá. Ou era aquele Renato? Era uma figura, né? Era. Sebastiãozinho, não, rapaz. Eu sei que Uruburetama, eu sei que esse ali Paulista, quando trouxeram do Pernambuco, aí parece que os cabos não estavam vindo muito com a cara dele. Aí os cabos jogadores fizeram a pressão em Kleber Lavô, né? E disseram: não, ninguém quer esse cabo aqui não sei o quê. Aí Kleber disse: e como é que eu vou botar o cabo pra fora se vocês estão ganhando tudo? Aí os cabos, pois nós vamos perder pro Uruburetama, você bota ele pra fora. Olha, como é que pode? Trairagem, não sabe? Aí foi trairagem. Aí foi trairagem. Aí você ainda me disse que jogador não derruba técnico. Eu fui lá e perder pro Uruburetama, bota treinador pra fora. E Sebastiãozinho? Sebastiãozinho era uma figura, né, rapaz? Rapaz, Sebastiãozinho, tem uma dele, rapaz, daquele campeonato brasileiro que a gente tava lá em... Como era aquela Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão, aquela foi demais. Pertinho do Recife. Rapaz, quando o Maguila saiu da preleção. Eita onda. Aquela foi grande.
O Icasa ganhou aquele jogo do Vitória, não foi? Ganhou. O Icasa ganhou, de 1-0 do Vitória. Bastiãozinho. Mas isso aí é outra história. Bastiãozinho fez história. É, Bastiãozinho. E eu tô dizendo, o Juazeiro do Norte tem um retrospecto muito bom com treinadores pernambucanos, né? Eu brinquei essa história do Eli Paulista, mas o futebol nós temos experiências muito interessantes com treinadores e atletas que vieram do futebol pernambucano. Sim. O próprio Severo veio de lá. Uma geração que veio com o Ney Eloy treinador, Marco. Você lembra quantos bons jogadores? O Zé Carlos Zagueiro, né? O Mauro, que veio de Alagoas, mas vinha do futebol pernambucano. Aí tinha Marcos Pulga. Aí veio, enfim, aquele Sérgio Cabeção, que era era pernambucano, né? O Aloysio, que era paraibano, atacante. O Jó, que veio lá do Pernambuco. O próprio Severo, goleiro. Quer dizer, teve muita gente de lá pra cá, muitos bons atletas e treinadores que vieram de lá, que passaram por aqui. É verdade, recentemente a gente pode dizer o Edson Leivinha, quando teve aqui, a passagem dele realmente foi muito boa no Guarani, levou o Guarani pra Série D. Me diga uma coisa, daqui pro fim do programa, termina essa reunião do Guarani pra gente saber quem é o treinador? Se terminar, a gente vai conhecer o nome do treinador. Fica colado aí, Anderson. Beleza. Vamos pro intervalo? Vamos, já tem Aloysio Vilar, o presidente, com as informações do Icasa. Tem Delos Campos, daqui a pouquinho também, e outras informações no Vale Esportes. Vale FM. Ei, chega pra cá, que nesse domingo o Cariri da Sorte tem muitos prêmios pra te dar. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0 km, um Mobi 0. Esse Mobi 0 km pode ser seu, é incrível! E mais, 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Com o Cariri da Sorte você pode colocar um Mobi na garagem e muito dinheiro no bolso. Ao adquirir o título de capitalização você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. As Farmácias Fernandes e Farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Em Gazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Em Gazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação. Obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com Jaju no Juaçoró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem! Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito. Novo Rio,
a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Será que ele toma umas bolas nas costas, hein, rapaz? Ali, hein? Chão, pelo amor de Deus. Aqui, Vale Esportes. Lateral tem que ter disposição física. Amigo, se não tiver o bate e volta. Senão ele sobe e leva nas costas, se né? Marco Valério, se não tiver o bate e volta, meu amigo, rola não. Lateral tem que ter boa disposição, ir e vir. Se não fizer isso. Ainda escapa um pouquinho quando o time joga com 3 zagueiros, que aí pode um dos zagueiros derivar pela lateral para poder cobrir enquanto ele volta. Mas se for no 4-3-3 ou 4-4-2, caba, velho, você tem que subir e descer, senão leva nas costas. Beleza, manda um abraço pra Joana Dark, tá no Joana Dark, é a guerreira, Delsa? Ela tá lá, é a guerreira? Aí o Telencar, manda um abraço pra ele. Muito tá bem, grande aí o Té. E manda também pra Gabi, tá mandando um abraço pra todos nós, nós somos gente boa demais. E que ela diz que é um prazer ouvir todos os dias. Oh, coisa boa. Obrigado, Gabi. Ouvir e ver, né? Muito bem. E tá mandando um abraço também pro Aloysio Vilar. Um abraço pra galera do Horto, sempre acompanhando a gente. É bom. Vamos falar com Mr. Bíceps, Delton Sá. Rapaz, semana passada você não tava aqui no dia que ele teve aqui. Ô, rapaz, como você foi? Você perdeu a felicidade de João Filho. Eu não sei, ó. Rapaz, João Filho ficou numa alegria, parecia um pinto no lixo. É verdade, ele é fã dos bíceps do Aloysio Vilar. Boa noite, presidente! Boa noite, Marco Valério, boa noite, Delton, JF. Rapaz, e o detalhe é que JF não olhava no meu rosto. Viu? Ficou encabulado, foi? Porque ficou todo encabulado, vermelho. Eu fiquei, oxi, JF. Que é isso? Tá acontecendo? Não tô lhe entendendo, né? Mas enfim, tudo bem, JF, é assim mesmo. Um abraço também pra você, ouvinte, que sintoniza a Vale FM. Estamos iniciando mais uma semana, trazendo os destaques do Icasa aqui no Vale Esportes. E a gente vai começar falando que o Icasa anunciou a renovação do contrato do goleiro André. O André Pereira, aquele mesmo experiente goleiro que já estava neste ano na Série B do Campeonato Estadual e também na Fares Lopes. Nas duas competições, ele foi reserva. E agora renova aí com a equipe do Icasa, que já contratou o goleiro Fábio, de 34 anos, que tem passagens pelo futebol piauiense. Enfim, vai aí concorrer agora com o Fábio pela posição de goleiro no Icasa. O André já tem 35 anos, bastante conhecido aqui na região do Cariri, passou pelo Crato, pelo Cariri, Guarani de Juazeiro, Campo Grande, Iguatu, enfim. Mas lá atrás, ele começou no Icasa, né, naquelas épocas áureas do Verdão do Cariri, na Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, é um jogador que tem aí uma identificação com a torcida, com a história da equipe icasiana. Boa sorte para ele, que possa seguir nesse seu trabalho e ter também mais oportunidades agora, né, na Série B do Campeonato Cearense. Lembrando para o torcedor que até agora foram 4 nomes confirmados, né, 3 contratações, o atacante Júnior Batata, o goleiro Fábio e o lateral esquerdo Boré, e esta renovação aí com o goleiro André Pereira, de 35 anos. Lembrando que o Verdão segue aí nas movimentações, segue nos bastidores, tentando contratar, tentando também fechar um orçamento para 2024, para aí sim a equipe poder ter todo o elenco ali e anunciar para sua torcida. E agora a gente... Sim, Delton, pois não. Aloysio, só um adendo. Pois não. É que o Marco Valério, ainda há pouco aqui na participação do Guarani, ele tocou no assunto, falando com o Anderson, sobre... Estava muito curioso para saber da montagem desse time do Guarani, e o Anderson deu alguns exemplos lá quando montou o Cariri, e o Marco dizia que tinha que ser um time cascudo, um time de jogadores rodados. O Icasa até agora não anunciou nenhum abaixo de 30 anos. É verdade. A Júnior Batata, 32, Fábio, goleiro, 34... Boré, 31 e o André tem 35, né?
35. 4 atletas e os 4 acima dos 30. Todos eles já bem rodados, Marco Valério. Como diria um amigo meu, passado na casca do alho. Mas quando passa na casca do alho, fica bom, Fica bem temperado, Delton Sá. É o cara que tem experiência. Mas igual a Mirandates. Não, quando só porque passa na casca do alho. Ó, por exemplo, trazendo pro lado prático, aquele jogo decisivo Icasa e Horizonte. Rapaz, aquele pessoal do Icasa, quando entrou em campo, que viu o Romeirão lotado, mais de 10 mil torcedores... Tremeu. Teve jogador que tremeu, Delton Sá. Marco Valério, deu dor da barriga. Tinha um camisa 11, rapaz, que eu esqueci o nome dele. Ele era até nome de cantor sertanejo. Luiz sabe o nome. Felipe Araújo. Felipe Araújo. Rapaz, fez um campeonato tão direitinho, jogou nada naquele dia, quebrou a bola. Me contaram algumas pessoas do Icasa me disseram que no aquecimento, naquele jogo decisivo que o Icasa tinha que ganhar para depender só dele, diz que no aquecimento tinha jogador com a perna tremendo. Então tem que ter jogador experiente para decidir campeonato, para subir de divisão, tem que ter jogador rodado, jogador que não treme na hora da decisão. Isso é verdade, viu, Marco? Agora é bom também ter uma mescla, né? Além dos jogadores experientes, ter também aqueles jogadores uma que galera vão pra ser... correr, né? Isso, o pulmão do time ali. Até porque, Delton, tem muito jogo 3 da tarde, né? Em estádios aí que não tem iluminação nessa Série B, começa bem mais cedo, o pessoal se desgasta bem mais. O Marco Valério tem uma razão. Você lembra quando o Flávio trouxe aquele time que ganhou a Fares Lopes? Do Piauí, Sim, né? 2021. Era um time já de uma certa idade e que já não tinha mais o vigor físico. Mas era um time que jogava bem, construiu o resultado no primeiro tempo e no segundo caía de produção, porque já não tinha o mesmo disposição física, mas controlava o jogo na experiência e saiu ganhando todo mundo assim. Fazia um primeiro tempo impecável, construiu o resultado, aí no segundo tempo, ó, ia só controlando ali o resultado, isso, né, Luiz? E ganhou assim um campeonato, né, Delton Sá? Então, pra você ver que essa estratégia também dá certo. Enfim, a gente sabe do interesse do Icasa de colocar a sua base com mais força em 2024, esses atletas aí do Sub-20 chegarem realmente pro profissional. Lógico que isso não vai ser o suficiente pra equipe montar ali, né? Enfim, um elenco forte, enfim, mas já é alguma coisa, já é uma esperança de que o time vai sim ter esses caras mais novos aí pra poder correr também. E falando em base, a gente aproveita pra falar da base do Icasa. O Sub-13 entrou em campo nesse sábado à tarde e fez 2 jogos naquela Copa CFC de futebol pela fase classificatória. No primeiro jogo, o Sub-13 venceu a equipe do Tupanzinho, lá de Barbalha, por 8-2. 8-2, é isso mesmo. No segundo jogo da rodada, o Sub-13 venceu a equipe do Arara Real, lá de Caririaçu, por 14-1. É só assim, viu, Delton e Marco Valério? Os placares são bem elásticos mesmo. Então, classificação invicta para a próxima fase, assim como o Sub-15, que já está classificado. As duas agora aguardam os adversários na próxima fase do mata-mata. Tá aí a base do Verdão fazendo bonito, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 por enquanto apenas trabalhando, mas a gente espera que também possam ter sucesso e isso reflita na equipe profissional que já começa os trabalhos no dia 2 de janeiro, viu, Delton Sá e Marcos Valério? Valeu, grande Aloysio Vilar, e a gente fica esperando boas notícias de boas contratações do Verdão do Cariri, tá certo, presidente? Tá certo. Hoje não saiu nenhuma não, Aloysio? Nenhuma? Hoje não, até agora nada, viu, Delton Sá? E o Fabiano faz um mistério danado, viu? Ele faz mistério. E gosta de botar as cor lá pras 8 da noite, né, rapaz? Mistérios da meia-noite. Às vezes espera o programa terminar. Faça isso não, Fabiano. Mas é assim mesmo. Você tá do lado de cá, mas do lado de lá, mas já teve do lado de cá. Não é não, Delson? Deixa eu fazer uma atualização aqui. Nada. Não tem aquela música? Cantou ruim, viu? Chega de um silêncio. Que música é essa que eu não sei? Então aquele que acaba de assim, sem Jesus eu não sou nada. O que é que eu sou sem Jesus? Agora, Delson. Como é? Mais um. Rapaz, essa desafinada esculhambou o programa. Ai. Quem canta bem é Gilberto de Campos. Tu já pensou se eu dependesse de música? Pois é, tá passando fogo. Bom, vamos falar do ESC pré-vestibular e curso. Do Luiz. Eu já me despedi dele. Já? Já. Então vai com Deus, Luiz. Um abraço.
Hoje tem malhação, Aloysio? Tem, JF tá perguntando. Rapaz, ó, aqui. você não esqueça de postar as fotos, não, que o João Filho fica só esperando. Hoje vai ser o retorno, JF, aguarde. Eita, olha aí. Eu tô com medo de sair na rua já. Dá pra... O gordinho lá gosta, aí eu tô lascado, né? Diz que a Luiz tá conhecido como lá no Crato como The Fly. Aí eu saio da rua. Musculoso como uma mosca. Tô com medo de sair da rua, os caras passar, João Filho, ó. Aí eu tô lascado. JF, olha as câmeras, JF. Eita, meu Deus. Rapaz, deixa eu me concentrar aqui, João Filho. Rapaz, João Filho esculhamba esse programa. Delto, João Filho me irritou tanto sexta-feira na hora dos palpites que eu fui embora. Foi mesmo? Me irritou tanto que foi embora. E olha, essa semana eu não posso irritar, não, porque essa semana é de viagem. Exatamente. Bom, falar do ESC Pré-Vestibular e Cursos, que fica na Avenida Padre Cícero. Prepare-se para vestibular, né? Para o Enem já passou, mas tem outros vestibulares por aí, para concursos públicos com a equipe que tem a maior aprovação. esccursos.com.br é o site para você acessar, se inscrever e investir na sua carreira profissional. Em nome também da churrascaria Mão de Vaca, meu amigo, você vai encontrar o melhor churrasco da região do Cariri com pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Disse churrascaria Mão de Vaca. E Joá Solados, porque quem trabalha com a fabricação de calçados no Cariri sabe da qualidade dos solados do Ribamar. Joá Solados, solados Anabela, blocos, solados para papetes. Informações 998554193. Eu falei Joá Solados. Tá rolando a Black das Black pra você lá na Madeireira Beira Rio. Tem porta lisa 2 e 10 por 60, 70 ou 80 nas cores branca, módulo IP, 110,90. Tem ela decorada pra você BVM por apenas 129,90. Janela alumínio vidro canelado 1 por 1 da Quality na Madeireira Beira Rio, 120,90. Desculpem, na Madeireira Beira Rio tem também madeirite plastificado, chapa 2,20 por 1,10 de 11 milímetros, 78,90. Já o madeirite resinado, chapa 2,20 por 1,10 de 9 milímetros, 48,90. Tem portas sanfonadas branca forte e leve. De 2,10 por 60, só 69,90. De 2,10 por 70, 79,90. De 2,10 por 80, 89,90. E tem muito mais pra você aproveitar no Black das Blacks, lá da Madeireira Beira Rio. Um abraço aqui pra Bernardo Neto, o Marujo, torcedor do Guarani, Pelado em Crato, de Assis da Comatel, Icinho da Batateira, Camburão dos Pastéis. Um abraço pra Galego do Novo Juazeiro, Antônio Carlos, grande torcedor do Fogão. Grande Antônio Carlos, rapaz, tá aperreado. Rapaz. Um abraço também pro Albino, rapaz, grande Albino Souza. Silva Neto também. Alfredo Benício eu já falei. E um abraço pra seu Ribamar, tá ouvindo a gente também, um grande abraço. Um abraço pro meu amigo Ejaildo Carvalho, pra gente. Ejaildo Carvalho João também. Filho tá na frente, Ejaildo, tá ganhando outra pizza. Ejaildo, tu vai pagar outra pizza pra João Filho, mas homem, faça mais aposta com ele não, homem. Vai pagar. E tu sabe quem vai comer da próxima pizza? Quem? Kilmer. E Los Pérez vai estar aqui, né? Vai. Ele disse que vem pra cá. Também? Vem. Tem. Vem com o Kilmer, né, Kilmer? Ou ele já tá aqui? J'habitais en ta maison, ne touche pas. Eu não sei falar grego. Oi, Delton. Não sei falar grego. Não, porque eu tava falando aqui com um amigo meu francês. Eu pensei que era grego. Eu também não sei falar marroquino, não. Ele perguntou se eu morava aqui. Eu disse sim. Oui, j'habitais en Cannes, na França, Fortaleza. Entendeu? Entendi. Por essas e outras que perdeu pra LDU, né? Negócio de Lion, deu errado. E esse cabo que fala assim, também é fã dos bíceps, Não, eu não sei. Eu só sei o seguinte, viu? Delton Sá, eu só sei o seguinte, vocês rindo, achando graça, não tem lisa aí não, né? Tem nada. Só a porta que o Delton falou aqui, a porta lisa. Não pode e aqui, por mais que a gente não ganhe dinheiro, a gente se diverte. Vamos chorar pra quê? Não vai resolver? O povo gasta dinheiro em psiquiatra, não sei o que, pro divã. O nosso divã é isso aqui, ó. Agora eu sei fazer Delton chorar. Ele se lembrar do Catar. Não, covardia. Rapaz, faça isso não estraga o prazer, não.
Vou fazer Delto sorrir, pra ele se lembrar do Maracanã com Flusão campeão. Pronto. Tá certo. Cano neles. Pois é. Bom, falando aqui da capital cearense, ontem o Ceará venceu o Mirassol pelo placar de 2-0. Um gol do Eric Puga e uma assistência do Puga. O Puga ontem caiu nas graças do torcedor do Ceará. Ainda não havia feito um jogo consistente. E ontem o Puga fez um golaço, o primeiro gol do Ceará. E o segundo pênalti foi em cima do Eric Puga, pênalti depois convertido pelo Bissoli. O Ceará venceu o Mirassol pelo placar de 2-0. Pena que o Ceará não alcança mais o G4. O Ceará ainda terá 2 jogos no Brasileirão Série B, contra o Vila Nova, fora de casa, lá em Goiânia, e a saideira aqui contra o Juventude do Rio Grande do Sul. Já o Fortaleza não vence ninguém. Nos últimos, como foi colocado em tom de manchete, nos últimos 18 pontos disputados, o Fortaleza só ganhou 1. A gordurinha do Fortaleza está indo embora. Fortaleza precisa somar 3 ou 4 pontos para se garantir na Série A 2024. E um detalhe, os próximos 3 jogos do Fortaleza serão em casa. Aí é aquela história, para lavar a honra e se classificar. O próximo jogo é contra o Cruzeiro, depois o Botafogo e depois o Palmeiras. Então, são 3 jogos para sair daqui classificado, porque depois pega o Bragantino fora de casa, volta para casa de novo para fechar a bodega contra o Santos Futebol Clube. Eu acredito que o Fortaleza fique na Série A, da mesma forma que eu continuo falando, o Botafogo será o campeão brasileiro da temporada 2024. Agora, de arrepiar ontem, foi aquele gol do Payet, né, do francês Payet, aos 48 do segundo tempo, o gol que deu a vitória ao Vascão da Gama, o espírito de Roberto... Ô Kilmer, inclusive ontem eu tava vendo a transmissão pela TV, né, e a repórter, muito competente, ela foi entrevistar o Payet no fim do jogo, não sabia falar francês. Aí pediu ao goleiro do Vasco, que já jogou na França, pra perguntar e traduzir. E eu fiquei imaginando, se Kilmer de Campos estivesse ontem lá em São Januário, daria um show, hein, Kilmer? Daria um show, falava com o Payet em francês. E se ele quiser falar em italiano, também faríamos uma entrevista em italiano. Ontem o espírito e em castelhano também, né? Em castelhano também, especialidade de Los Pedes. De Los Pedes, um pouquinho de espanhol. Los Pedes fala muito bem, eu sei disso. Eu não, mas Los Pedes é bom. Agora, ontem o espírito de Roberto Dinamite baixou, viu? Porque aquela bola do Payet foi colocada com a mão, né? Rapaz, Jadé Guga não conseguiu dormir de ontem pra hoje de tanta felicidade. Eu lhe juro que depois do gol eu comecei a chorar. Vendo aquela torcida vascaína comemorando o gol que salvou o Vasco, o gol do Fica Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Aí eu me lembrei de 2 pessoas, Roberto Dinamite e do meu querido Eurico Miranda. Eu tenho foto com o Eurico Miranda, tenho autógrafo com o Eurico Miranda, o maior presidente que o Vasco da Gama já teve. E agora veio o Pedrinho, né? Eu só sei que o Pedrinho consiga fazer um grande trabalho. Lembra do Mastrilo que a Veiga? Leila vem aí. Tu lembra do Mastrilo Veiga? Treinou em casa, não foi, Mastrilo? Sim, treinou. Pronto, o Mastrilo Veiga agora é treinador do Cordino do Maranhão, lá de Barra do Corda. Campeonato Maranhense 24 começa no dia 10 de janeiro e o Mastrilo Veiga, que já foi do Icasa, agora vai treinar o Cordino. E o Ferroviário saiu tabela, como foi colocado. Ferroviário estreia no dia 22 de janeiro contra o Floresta. Jogo difícil de cara logo. Ferroviário deve anunciar mais 4 ou 5 jogadores esta semana, até porque o dia 20 teremos a apresentação da comissão técnica e dia 22 dos jogadores do Ferroviário Atlético Clube. Ok, Grandimar? Valeu, Super Kilmer. Obrigado pelas informações, hein? Valeu. Grande abraço. Deltsá, ano que vem, mais um clube nordestino na Série A do Brasileirão. É sim. O Vitória Esporte Clube de Salvador está de volta. Esporte Clube Vitória, né? Exatamente. Time rubro-negro. Ele acha bom. Ele acha bom, né, não, Deltsá? Eu quero saber se não dá a mesma coisa. Se não é o mesmo Vitória. Agora, com detalhe, pode ter uma troca de nordestino por nordestino. Troca-troca. E o Bahia pode descer e o Vitória subir. E o Sport, que tinha tudo pra subir, não tá no G4, não né? Tá no G4. Tomara que tenha Bavia ano que vem. Né? E o Sport tem chance ainda, né? Tem chance. Agora, realmente, nessas últimas rodadas, poderia estar numa situação né? bem melhor. Faltam 2 rodadas. Faltando 2 rodadas pra acabar o campeonato?
Tá bem complicado pro esporte. Tomara que dê certo, né? O Juventude, pra gente ter mais essa nordestinos. rodada ainda não fechou. O Juventude vai pegar amanhã o ABC de Natal? Cara, na boa, é assim, pro campeonato como um todo, o que é melhor, ter um Juventude ou ter um Esporte? Claro que tem a questão do mérito, deve subir quem tem mérito, mas assim, para o sucesso do campeonato, eu acho que o Esporte faz muito mais diferença do que o Juventude, mas que se resolva dentro de campo. É porque o JF torce contra o Esporte, Delton Sá. Agora tu já viu que lá no campeonato, na primeira divisão, os alviverdes, né? Que tem deles que não, mas ó, América, Coritiba e Goiás são os últimos colocados. Tudo no verde e branco, né? E o primeiro colocado é o verde e branco. O primeiro colocado também. é verde e branco. Não, eu sei, eu tô dizendo, mas eu tô falando dos 3 lá embaixo, né? Tudo verde e branco. E tá chegando mais um rubro-negro aí, já né? caiu, né? É o Vitória. Sendo que um já caiu, né? O América já era, né? O América já dançou, né? Coritiba E o Goiás Coritiba eu acho que não... É bem difícil pra esse cara. Eu acho que só vai sobrar uma vaga aí, porque Rapaz, Curitiba e assim, e Goiás... Eu acho que os 3 caem, viu? Eu também acho que os 3 caem. E o Cruzeiro tá a caminho Agora, também. O Cruzeiro vai brigar nessa vaga com o Bahia. E com o Vasco também, com né? o Vasco da Gama. Né? Eu acho que Cruzeiro, Vasco e Bahia vão brigar pra quem não cai. O Santos do Lorival Leite não cai mais. O Inter entrou ali na zona e tal, mas tem muita força pra não cair. Né, nessa reta final, tem uns jogos aí. Bom, mas a verdade é que tá bem interessante a primeira divisão do campeonato. Tanto lá embaixo como lá em cima, né? Lá em cima, tá muito legal. Incrível, cara, que fase do Botafogo, né, cara? Botafogo toma o gol do Bragantino, vira o jogo, tem tudo pra matar o jogo, fazer 3 gols, aí toma liquidar a fatura, aí toma um gol e quase tomou a virada, rapaz. Incrível. Impressionante. Como o negócio não anda bem lá pro time do Botafogo. E aí nessa reta final o Palmeiras cresceu bastante. Pra felicidade o Flamengo não do pessoal, né? Que torce contra o Flamengo. O Flamengo tem ganho do Fluminense, mano. Jogos atrasados. Ia pra entrar de vez nessa briga. Ainda tem grande chance ainda o Flamengo, que tem um jogo a menos, por exemplo. O Grêmio também tem boas possibilidades. Palmeiras, um jogamento que é o Palmeiras, um jogamento que é o Grêmio. Não tem um jogamento que é o Botafogo, mas tem a Palmeiras e Grêmio e até o próprio Atlético Mineiro. Então, quer dizer, ainda tem grande chance o time do Flamengo, além de jogar 3 em casa e somente 2 fora nessa reta final, né? E um jogo fora é contra o América em Uberlândia, que vai estar o estádio lotado de flamenguistas. Quem tá beliscando aqui vaga em competição internacional é o Cuiabá, que é o 9º, porque o Fluminense, que é o 8º, o São Paulo, que é o 10º, já estão garantidos, né? O Fluminense tá Libertadores pela Libertadores, conquistou. E o São Paulo também. E o São Paulo pela Copa do Brasil, né? De fato. Vamos aguardar, Delton Sá. Futebol brasileiro dá uma paradinha, porque tem os jogos da seleção, mas tem Fortaleza e Cruzeiro, sábado que vem. Sábado, Fortaleza e Cruzeiro. Pois é bom dizer, a seleção brasileira começou hoje, os jogadores se apresentaram, hoje vários jogadores chegaram, se apresentaram à seleção brasileira, que a CBF divulgou hoje a programação de treinos. O Brasil treina hoje um trabalho físico, até o Rodrigo Lasmar, o médico da seleção, foi quem acabou conversando com a imprensa brasileira. Amanhã tem mais um treinamento, depois o Brasil embarca para fazer o jogo na quinta-feira lá na Colômbia, em Barranquilha, né? Na quinta-feira, mas sexta-feira volta pro Brasil, aí treina na sexta, treina no sábado, treina no domingo. Não, na sexta é folga, treina no sábado, treina no domingo e na segunda-feira na Granja Comari, sem o Ederson, goleiro do Manchester City, que foi cortado e foi convocado o Bento, que é goleiro do Atlético Paranaense. Quem tem que ir pra seleção não são os melhores? Eu também acho que sim. Aonde é que o Bento, que é uma boa revelação no gol do futebol brasileiro, Bahia, né? E ele vem falhando em alguns jogos, onde é que o Bento tá agarrando mais que o Everton do Palmeiras e Cássio do Corinthians? Cássio ontem contra o Grêmio. O Cássio machucou, né? Foi espetacular. Mas daqui pra lá dá pra compor a seleção. Com certeza daria. E o Everton tá fechando o gol. Tá pegando muita bola. O Ederson teve em campo ontem. Foi um jogaço. 8 gols. O City contra o Chelsea. Foi 4x4. Foi um jogaço de bola ontem. Vamos embora, Delton Sá? Tô doido pra ir, Marco Valente. Cruzeiro tá sem treinador. Ronaldo quer trazer Lucha de volta. O pô fechou. Ronaldo quer trazer ele de volta. Engraçado que quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, deu as contas do pô fechou, né? E agora quer trazer de volta.